Uma das minhas séries favoritas de todas é Desventuras em Série, muito provavelmente por causa de um apego de eu ter assistido quando eu era mais nova, mas independentemente de tudo isso, continua sendo uma das minhas séries favoritas e eu adoro os livros também. E tem o filme também, com Jim Carrey, mas eu não sei se as pessoas gostam muito, eu prefiro muito mais a série. Mas enfim, tem algumas frases que eu acho muito legais da série, mas uma em específico eu tento levar quase como um mantra para algumas coisas, mesmo que algumas vezes, a maioria delas, a ansiedade acabe me barrando, que é: se você for esperar o momento para se sentir pronto, você vai esperar a sua vida inteira. Não é exatamente isso, eu tô citando aqui de cabeça, mas esse é o espírito, que se você for esperar até para fazer alguma coisa, você ficar, não, só vou fazer isso quando eu me sentir pronto, você vai acabar passando a vida toda esperando. Porque algumas coisas você tem que se jogar de uma vez e ver no que dá, mesmo se você não se sentir pronto pra viver aquilo ainda. E eu acho que as melhores experiências da vida acabam vindo quando a gente pensava que não estava pronto ainda para aquilo. Isso daqui, obviamente, falando de situações boas, né? Porque situações ruins acabam vindo também no momento que a gente não se sente muito pronto pra viver elas, né? Mas, no geral, assim, de uma viagem, de uma mudança, se você for esperar se sentir pronto pra mudar alguma coisa, você vai esperar a vida inteira. Porque ficar numa zona de conforto é muito bom, mas eu tento entender que mudar vai me trazer talvez uma zona de conforto melhor ainda, futuramente. Sempre vai doer, né? Mas às vezes as mudanças são boas, as dores fazem a gente crescer. Não naquele papo de, ai, porque quanto mais você sofre, mais você cresce. Não necessariamente isso, porque às vezes não é nem necessariamente um medo. Como eu disse, muitas vezes a própria ansiedade me barra dessas coisas. E a ansiedade não é necessariamente uma dor racional, sabe? Então, é o que o Legião Urbana fala no Daniel na Cova dos Leões. Eles não falam uma frase, eu não vou citar a frase em específico, mas um pedacinho dela que eu gosto muito, que é: o medo de ter medo de ter medo. Faz sentido? Que eu acho que a ansiedade acaba sendo muito isso e a gente acaba se prendendo mais em zonas que parecem confortáveis, mas que não são as melhores possíveis, só pelo medo de mudar e sentir medo nessa mudança, sabe? Então, tá parecendo muito um papo de coach, né? Mas eu juro que não é, eu entendo todas as nuances dessa situação. Mas e não, eu sou uma pessoa com muita ansiedade também, então eu entendo que pensar, nossa, não vou parar de ter medo, não é uma escolha viável, assim, sabe? Mas eu acho que pensar assim ajuda a ter uma noção melhor de as mudanças podem ser boas. E na cena que eles falam isso na série, que eu me lembro, puxei o cabo, tremeu tudo. A cena que eles falam isso na série é muito literal, assim. Eu acho que eu me lembro é uma cena assim, pular de um precipício, realmente. E eles pulam e eles percebem que foi incrível. Então sabe? E são situações, é uma metáfora muito boa para situações da vida, assim. Às vezes, a gente não tem que esperar pra pular. Parece que não tô falando pra ninguém se jogar de nada. Às vezes a gente não tem que esperar e tá pronto pra se jogar nas situações. E não, eu ia falar, a gente não tem que esperar pra se jogar de um precipício. Enfim, às vezes a gente não precisa esperar necessariamente se sentir pronto, ok? Porque a vida é assim, né? A gente tem muito medo, o medo é muito necessário, mas às vezes o medo tá privando a gente de viver coisas que a gente realmente quer. Tipo,
Exemplos da minha vida. Eu me mudei para fazer faculdade. É muito assustador. Assim, eu me mudei com 18 anos para fazer faculdade. Uma cidade a 300 quilômetros da minha cidade. E você se afastar da sua vida inteira, principalmente quando, né, no meu caso, eu morei os 18 anos na cidade que eu nasci. Então, minha família, meus amigos, meu namorado, tudo, tudo, deixar tudo pra trás é muito assustador. Só que agora eu já não consigo imaginar minha vida de outro jeito. Porque eu não sentia que eu tava pronta, assim. Era uma coisa que eu queria, mas ao mesmo tempo eu tava tipo, meu Deus. Se eu fosse esperar eu me sentir pronta realmente pra isso, talvez demorassem muitos anos. E eu sabia que. Mas também é uma situação, novamente. Não tô falando que, ai, tudo que você tem medo de fazer não é pra você pensar racionalmente fazer. É uma coisa que eu sabia que eu queria, mas o medo tava me barrando de fazer o que eu realmente queria, de realizar o que realmente era meu sonho. Enfim. E eu senti muito medo. Muito assustador. Mas depois que você faz, você fica. Que bom que eu fiz, sabe? Que bom que eu tive essa coragem de enfrentar meu medo, de não esperar eu estar pronto pra fazer isso. Outras situações. Tirar a carteira. Eu tava com muito medo. Eu reprovei na prova 2 vezes de carteira de motorista. E eu tava numa sensação de que eu não sabia o que eu tava fazendo, eu não tava pronta, não era o momento pra eu ter feito isso. Mas eu falei, foda-se, pra tudo isso, uma vibe a Sweetheart de ligar o foda-se, né? Gente, eu não gosto desse livro, ok? Eu não gosto de coaches. Mentira, tem coaches legais, tem coaches que sabem o que estão fazendo, mas a maioria não sabe, né? Mas existem coaches que têm noção de realidade. Que são a minoria. Deve ter 2, né, que tem essa noção. Mas enfim. Eu não. Tá que eu foda-se, assim, de tipo, ok, ai, talvez não seja o momento, talvez eu não esteja pronta, mas eu vou tentar, né? Pelo menos eu vou tentar e ver se dá. E foi. Assim, da terceira tentativa, sim, mas foi. Gravar coisa pro YouTube é uma coisa que eu sempre gostei, mas eu esperava o momento em que eu gravasse um vídeo e eu percebesse que a minha dialética, que a minha dialética certo nesse sentido, que a minha oratória, que a minha forma de me expressar, que a minha edição, que a minha capacidade de fazer thumbnail estivesse boa o suficiente para eu começar um canal. Só que se eu não começar, isso nunca vai acontecer. E isso se conecta muito com o vídeo que eu gravei. Todo isso daqui vai fazer parte de uma playlist. Esse vídeo e o outro, que é Pensamentos em Fluxo. E o outro que eu gravei, que é o primeiro vídeo dessa playlist, fala muito sobre isso, de não se sentir boa o suficiente nas coisas, de não sei se fala tanto disso na real. Mas pra mim esses sentimentos estão muito associados de, tipo, querer começar um negócio e já ser incrível. E daí eu tentar várias coisas, eu fazer um pouco de tudo e não me sentir bom em nada, porque eu não faço nada o suficiente, sabe? Então, em questão de vídeo, em questão de falar, em questão de edição e muitas outras coisas, você só aprende fazendo, né? Então, eu tenho medo de postar as coisas, eu tenho medo de muitas coisas em relação à internet, a gravar vídeo, sim. Eu me cobro muito em relação a essas coisas, porque eu quero que saia o vídeo perfeito e nunca sai o vídeo perfeito, sim, também. Mas aqui estou eu fazendo. Porque se eu não enfrentar esse medo, se eu esperar o momento que eu vou sentir que tá tudo certo, que eu estou completamente pronta pra fazer isso, eu nunca vou fazer.
E é isso, né? Deu 10 minutos de vídeo, eu acho que já é um tempo suficiente. E eu tenho coisas pra fazer hoje ainda. Então eu prometi pra mim que eu ia gravar um vídeo curto. Mas em resumo, só faça. Não liga pra o que ninguém tá falando. Eu acho que ter a visão de que você não é tão importante assim ajuda também. Pra mim, em questão de vídeo, postar vídeo, foi um pouco diferente em relação a isso, porque eu tinha muito medo do julgamento, porque quando eu era mais nova, eu postava coisa no YouTube e eu era muito zoada em relação a isso. Então tem uma parte desse medo também de, nossa, eu vou postar e as pessoas vão rir da minha cara. Mas, né, também tem o ponto de que você é cringe, todo mundo ri da sua cara até você vencer, né? Eu não acho que eu vou vencer, que eu vou virar um youtuber de sucesso, mas pelo menos eu tô aqui fazendo o que eu gosto. Eu gosto de gravar, eu gosto de editar, eu gosto de postar as coisas, eu gosto de ter as pessoas vendo as coisas que eu falo. E eu falo muito, né? Então, eu gosto de ter esse lugar aqui pra isso. Mas enfim. Houve um barulho. Você pensar que você talvez não seja importante o suficiente, que as pessoas não vão ligar se você fizer, se você postar um vídeo, se você, sei lá, cantar, sei lá, qualquer coisa assim que as pessoas geralmente têm medo de começar a fazer, ninguém vai estar te julgando porque as pessoas não se importam tanto. E mesmo que se as pessoas falem, provavelmente vai durar no máximo uma semana. E depois todo mundo vai esquecer já. Então, enfim. É isso daí. Beijo. É difícil mandar beijo porque eu tô tendo que segurar o cabo aqui. Beijo, se cuidem, bebam bastante água. Não bebam muito café, não beijem muito café. E deixem um like, se inscrevam. Nossa, meu cabelo tá feio aqui. Deixem um like, se inscrevam, comentem o que vocês acham. E é isso. Mais um vídeo aí pra essa grande playlist. Eu não paro de balançar o celular. Beijo.